Hospital de Amor apresenta Previcast, a prevenção salvando vidas. Olá a todos, hoje com muita alegria nós iniciamos o Previcast, o videocast do Hospital de Amor especial Março Lilás, essa campanha de prevenção do câncer do colo do útero. Eu sou Júlio Possati, médico ginecologista do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor. Hoje o tema é extremamente importante, nós vamos falar e detalhar quais as principais mudanças das diretrizes brasileiras para o rastreio do câncer do colo do útero. Temos dois convidados à distância, dois convidados online. Gostaria de apresentá-los. Inicialmente, o professor Dr. Fábio Russomando, que é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência em ginecologia, mestre em saúde da mulher pela Fiocruz e doutor em pesquisa clínica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Ele é responsável pelo setor de patologia cervical uterina, colposcopia do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fiocruz, no Rio de Janeiro, já desde 1990. Professor Dr. Fábio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse bate-papo. Oi, Júlio, o prazer é todo meu por essa oportunidade. E também conosco, compondo essa mesa, a doutora Flávia Correia, também online, direto do Rio de Janeiro. Ela que é médica, pesquisadora sênior do Instituto Nacional de Câncer e com larga experiência em rastreamento populacional de câncer. Flávia, também muito obrigado pela sua presença. Olá, Júlia, eu que agradeço muito pelo convite, é também um prazer estar aqui com vocês. Nós temos hoje temas importantíssimos a serem debatidos. Eu fico especialmente muito feliz porque Fábio e Flávia, eles encabeçaram, foram extremamente importantes na condução técnica da atualização das diretrizes brasileiras do câncer de colo do útero. E quando a gente fala em atualização das diretrizes, a gente precisa, Fábio, no início explicar o que é isso, né? O que é uma diretriz? Como conduzir uma atualização de diretriz e o que significa você direcionar condutas. Explica um pouquinho para a gente. Pois é, a diretriz é um documento que contém uma série de recomendações baseadas em evidência, buscando orientar os profissionais de saúde para as melhores práticas que se adequam à maioria das situações e à maioria das mulheres. Não são leis, mas seguindo as recomendações, o profissional vai ter muito mais probabilidade de acertar do que de errar. Também serve para os gestores planejarem a implementação, ampliação, avaliação dos serviços e também serve para as mulheres em geral conhecerem aquilo que é recomendado como a melhor prática naquele contexto em que ela está sendo cuidada. Dizendo para a gente que é um documento extremamente importante, né? Sobretudo do ponto de vista de manejo de saúde pública, né? Deixar claro para quem nos acompanha que as diretrizes não são, Flávio, exatamente um documento novo. Elas vêm sendo reeditadas, a última versão era de 2016, entendeu-se a necessidade de uma atualização. Conta um pouquinho para a gente, Flávio, como que se dá essa atualização, em que momento entendeu-se que era necessário atualizar e como que veio sendo construído esse caminho? Júlio, o principal motivo de atualização das diretrizes é porque, em março do ano passado, os testes moleculares para detecção de HPV foram incorporados no SUS. E as nossas diretrizes, tanto a de primeira edição de 2011 como a segunda edição de 2016, o método para o rastreamento era a citologia, ou o exame citopatológico, ou o exame de Papa Nicolau. Então, na medida que a gente muda o método, evidentemente a gente tem que mudar as recomendações. Quando se fala em mudar as recomendações, isso claramente não é algo muito simples, né? Você precisa se basear nas melhores evidências científicas. Como que se deu esse trabalho, Flávia? É um grupo de especialistas e houve reuniões? Como que, na prática, essa recomendação foi atualizada? Júlio, existe uma normativa do Ministério da Saúde, que são as diretrizes para a elaboração de diretrizes. Então, nós seguimos todas as etapas
recomendadas pelo Ministério da Saúde para fazer a atualização das diretrizes. Como existe uma premência entre o momento de incorporação de uma tecnologia, principalmente uma tecnologia que foi incorporada com uma vinculação à atualização das diretrizes. Então, nós precisávamos fazer essa atualização. O que nós fizemos a princípio? Nós convocamos todos os especialistas que participaram, tanto da primeira como da segunda edição, se eles gostariam de participar também da atualização da terceira edição. Inclusive, abrimos também que eles fizessem indicações de outros profissionais que eles achassem que pudessem contribuir no processo. E a partir daí foram então estabelecidos 3 grupos de trabalho. Um comitê gestor, que, enfim, foi representado pela Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, do Ministério da Saúde, e pela Secretaria de Atenção Primária em Saúde, também do Ministério da Saúde. Um grupo elaborador, que nós tivemos o cuidado de chamar professores, pesquisadores, que já tivessem trabalhado com rastreamento baseado em testes moleculares para detecção de HPV. Então, também foi um grupo de 14 pessoas. E temos também um grupo de painelistas, que aí foram convidados especialistas, foram convidados gestores, enfim, realmente foram 37 instituições representadas, mais 5 secretarias do Ministério da Saúde, mas quase 90 profissionais foram envolvidos nesse trabalho de atualização. Trabalho, né? Júlio? Claro, por favor, Fábio. A ideia de um grupo tão amplo é para que todos tenham oportunidade de contribuir e, com isso, se sintam participantes do produto final, do resultado final. Então, a ideia é que, durante o processo de construção, de debate, de buscas de consenso, todos se sintam contemplados para que a gente possa garantir uma maior adesão às recomendações, já que a grande maioria das pessoas participou da sua confecção e da busca de consenso para o texto final. Só complementando o Fábio, assim, que realmente as secretarias do Ministério, nós tivemos sociedades médicas, sociedades civis, organizações não governamentais, enfim, nós tivemos uma gama, universidades, uma gama muito grande de participantes. E quero frisar que a diretriz não é do Ministério da Saúde apenas, não é do INCA apenas, é uma diretriz que realmente a gente espera que tenha uma adesão, porque todos os segmentos da sociedade que poderiam contribuir foram convidados e responderam positivamente. Aqui fica, né, Fábio, o nosso agradecimento para todos que participaram com a gente desse processo. Fica claro o que é um trabalho árduo em grupo da coletividade, né, Flávia e Fábio? E uma questão muito interessante, quando a Flávia coloca para a gente a questão da necessidade de atualização para incorporar os testes moleculares, é que não é um movimento brasileiro, né? Eu acho que isso precisa ser claro, é um movimento mundial que vários países já antecederam, inclusive, essa iniciativa no Brasil, inclusive endossada pela Organização Mundial da Saúde, né? Eu participei aí em alguns momentos desse grupo elaborador e nós a todo momento frisamos a necessidade de voltar nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e acatá-las ou então a reeditá-las de acordo com o que fosse o melhor para o cenário nacional. E aí tem algumas mudanças que são muito significativas, né? E eu gostaria então de começar a discutir essas mudanças. Uma das questões que sempre foram polêmicas é a questão do grupo prioritário para o rastreamento do câncer de colo do útero. Como que fica isso, Fábio, agora nessa nova edição das diretrizes? Bom, voltando à questão da diretriz do OMS, né, não só foi um motivador, mas, como você disse, foi também um facilitador, porque todo o trabalho feito de levantamento e síntese de evidências existentes para utilização dos testes moleculares pôde ser aproveitado pelo grupo elaborador que, como você mencionou, você fez parte, não foi em alguns momentos, foi o tempo todo, foi uma participação extremamente importante e agradeço aqui publicamente por isso. Em relação ao grupo prioritário, a OMS recomenda um grupo muito mais restrito do que a gente está priorizando, porque é uma recomendação para o mundo inteiro. Então, onde não tem rastreamento, deve-se começar o rastreamento para aquele grupo que nunca foi priorizado e que
tem a maior probabilidade de ter já um câncer inicial assintomático. No Brasil, a priorização foi feita para grupos. Então, a primeira faixa recomendada para ser buscada no rastreamento organizado, Flávia, me corrija, por favor, mas é de 39 a 50 anos, estou correto? Perfeito, Fábio. Mas isso, só colocando que isso é num momento ainda de transição, no momento inicial, né? A proposta é essa, que a gente prioriza mulheres que nunca fizeram rastreamento e mulheres que estão em atraso com rastreamento citológico, né, para que elas sejam chamadas prioritariamente, mas não quer dizer que vai ser restrito o rastreamento a essa faixa de idade. Né? Nós colocamos o início do rastreamento aos 25 anos, né, e o término após 60 anos, tendo um teste negativo, a mulher pode ser dispensada do rastreamento. Na verdade, nós estamos falando de uma faixa mais prioritária, porque são aquelas mulheres talvez em maior risco, né? Mas quando a gente volta um pouquinho o conceito e fala de grupo etário para rastreamento, né, Fábio? Então a gente continua iniciando o rastreio a partir dos 25 anos de idade, que já era o priorizado para os testes citológicos e se mantém agora, inclusive, para os testes moleculares. Então, para quem está nos acompanhando, para a gente poder frisar um pouco esse conhecimento, mulheres dos 25 aos 64 anos continuam sendo a faixa etária indicada para o rastreio do câncer do colo uterino. Mas tem uma mudança, Fábio, da idade de término, né? Porque na citologia nós falávamos 64 anos. Agora, com a questão do alargamento do prazo de realização do teste de HPV, nós podemos encerrar aos 60 anos. É isso mesmo? Como que ficou essa questão? É isso mesmo. Quando a gente fala de priorização, a gente remete à questão do período de transição, né, e de implementação do rastreio organizado. Mas quando falamos de faixa etária alvo do programa, ou seja, mulheres em risco, não há dúvida que a partir dos 30 anos é o mais indicado. Mas, para não quebrar o paradigma de começar aos 30 ao invés dos 25, ou não criar situações em que poderia ser pensado em usar algum outro teste entre os 25 e 30 anos, o pessoal do grupo, do comitê gestor, com a ajuda de assessoria técnica, capitaneado pelo pessoal do INCA, fez uma análise de custo-efetividade e viu que iniciar com o teste HPV aos 25 anos também é custo-efetivo, ainda mais pensando que a primeira coorte de mulheres vacinadas no SUS no Brasil está entrando no rastreamento a partir do ano que vem. Então, por isso, a recomendação foi de começar aos 25 e, como vocês já falaram, encerrar aos 60, desde que tenha algum teste. Se não tiver algum teste, faça um teste e, caso negativo, sai do rastreamento. Mas eu queria frisar aqui que não é uma questão de prioridade, é uma questão de custo-benefício e evitar malefícios. Então, fazer o teste HPV antes dos 25 anos causa mais malefícios do que benefícios. Portanto, há uma recomendação específica. Se o teste for realizado antes dos 25 anos, seu resultado deve ser desconsiderado. A gente tem que pensar que a gente não está atrás de infecção, mas sim mulheres que, portadoras de HPV a partir de uma determinada idade, têm maior probabilidade de terem uma lesão precursora ou um câncer inicial. Elas vão ter infecção. Essa infecção vai clarear. E não é isso que a gente quer procurar com rastreamento. O que a gente quer procurar com rastreamento são mulheres em risco de terem uma lesão precursora ou câncer inicial assintomático, onde nós temos ferramentas para diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer. Essa fala sua, ela é extremamente importante, Fábio, e gostaria inclusive de reforçar, né, o quanto as mulheres jovens estão expostas a uma taxa extremamente alta de infecção pelo vírus HPV e não desenvolvem lesões graves habitualmente. E por isso elas não devem ser focadas como um grupo para o rastreio de massa, para o rastreio habitual. E aí também nós verificamos que há uma mudança da questão da periodicidade. Então, nós estamos propondo a mudança do teste, a faixa etária, ela permanece semelhante, mas há uma mudança agora do ponto de vista de periodicidade. Como que fica isso nas novas diretrizes? Depois de um teste negativo,
né? Como a sensibilidade e o valor preditivo negativo dos testes moleculares ambos são mais altos, mesmo com a citologia, então o resultado negativo dá uma garantia, dá uma segurança que aquela mulher não vai apresentar uma lesão precursora, um câncer inicial, pelo menos nos próximos 5 a 10 anos. E por isso, então, a periodicidade frente a um teste de rastreamento com resultado negativo passa a ser de 5 em 5 anos. É só para reforçar, né, a recomendação da OMS é a cada 10 anos, né? E aí quem fica muito preocupado com essa periodicidade, lembrar da história natural da doença. Caso ela tenha uma lesão precursora durante esse período de 5 anos, com certeza ela não terá evoluído para câncer até a próxima rodada, que será quando completar 5 anos desde do teste anterior. Certo. Perfeito. E essa questão da segurança, ela é importante, porque, na verdade, o teste de HPV, ele consegue garantir com muito mais segurança de que uma mulher testada negativamente, ela não deve ou não vai desenvolver lesões graves pelos próximos anos. Ou pelos próximos 5 ou até 10 anos, como o Fábio também apontou. Muito diferente do Papa Nicolau da citologia, em que o que a gente percebe é que mulheres testadas negativas, em muitas ocasiões, desenvolvem lesões graves, mesmo com testes anteriores não demonstrando atipia. E aí eu queria trazer uma outra questão, Flávia, que é a escolha do teste. Quais testes eles podem ser elegíveis para o rastreamento primário do câncer do colo do útero? E nós estamos falando dos testes moleculares para a detecção de HPV. Quais são esses testes elegíveis? Sim, no momento da incorporação, ficou bem definido, e são aqueles testes para detecção de HPV por método de PCR, isso porque o PCR funciona melhor tanto pela coleta com profissionais de saúde, como pela autocoleta, pela própria mulher. E esses testes, eles têm que ser validados analiticamente e clinicamente, segundo critérios internacionais, que estão muito bem definidos, e nós optamos já por incorporar testes com a genotipagem ou parcial ou estendida. A genotipagem parcial é aquela que identifica os tipos 16 e 18, que são associados a 70% dos casos de câncer do colo do útero, e um pool de outros 10 a 12 tipos oncogênicos. A genotipagem estendida pode também, isoladamente, identificar o HPV-16, o HPV-18, 45 e outros mais 2 subgrupos que tendem a fazer uma estratificação de risco. Então, o risco é mais elevado com o HPV-16, depois com o HPV-18, 45, depois, gradativamente, esse risco vai diminuindo com os outros tipos que são agrupados em canais. Queria só complementar que não tem nenhum valor a detecção dos tipos não relacionados ao câncer, ditos de baixo risco. Então, sempre que a gente falar aqui teste HPV, estamos falando de um teste que pesquisa o DNA do HPV, de HPVs conhecidos como oncogênicos. Tenham esse potencial carcinogênico, né, Fábio? E por que essa diferenciação? Porque a Flávia disse para a gente que nós temos a possibilidade de testes que apenas dizem se o HPV está positivo ou negativo, mas o que está previsto na atualização das diretrizes são testes baseados em genotipagem. Então eles vão além, eles dizem está positivo, está negativo, mas ele me traz uma informação adicional que é o tipo de HPV. E isso faz toda a diferença do ponto de vista de estratificação de risco, né? Então, por isso, a importância de se contratar, de se adquirir testes que tenham a possibilidade da genotipagem. E aí, eu queria, então, agora caminhar para um outro setor, para a gente detalhar o que fazer frente aos resultados dos testes. A Flávia e Fábio nos disseram que um teste negativo, eu encaminho a mulher para repetir o exame depois de 5 anos. Mas o que a gente faz com uma mulher que tem o teste positivo? Qual é a conduta frente a uma paciente em que sabidamente o HPV está detectado? Fábio, qual é o desenho do modelo que está sendo proposto?
Pois é, a genotipagem permite uma primeira triagem, né? Além de dizer que estão presentes vírus com potencial oncogênico, também dizendo qual tipo de vírus define qual o risco dela ter uma lesão precursora ou câncer inicial. Assim, se a genotipagem mostra que ela é portadora do HPV 16 ou 18, ela já tem indicação de ser encaminhada para a colposcopia. Já no caso dela ter outros tipos com potencial oncogênico, que não o 16, 18, esse risco é menor, e aí, nesse caso, deve ser utilizada a citologia reflexa. O que é a citologia reflexa? É um exame citopatológico do mesmo material em que foi obtido o espécime, o material para o teste de HPV. Se ela é portadora do HPV de um tipo diferente de 16, 18 e a citologia reflexa é negativa, ela não precisa ser encaminhada para a colposcopia e deve repetir esse teste em 1 ano. Se ela tem um tipo diferente de 16, 18 e a citologia reflexa tem qualquer alteração, acho que ou mais importante, deve ser encaminhada para a colposcopia. Só complementando, Fábio, tem que frisar que essa questão de utilizar a citologia reflexa é extremamente importante porque a mulher não precisa retornar à unidade de saúde para uma nova coleta. E não, como o Fábio explicou, no mesmo material que foi coletado para o teste molecular de detecção de HPV, esse teste fica armazenado e se por acaso então ele for positivo para tipos diferentes de 16 e 18, a amostra novamente é processada para fazer a citologia que a gente chama de reflexa. Para isso a citologia tem que ser em meio líquido, né? A técnica de citologia. E isso tem que ser contemplado na contratação dos serviços ou na pactuação com os laboratórios próprios, estaduais ou municipais, em que o próprio laboratório, detectando a presença de HPV oncogênico que não 16-18, já deve processar a citologia reflexa, de modo que o resultado que o profissional de saúde que fez a coleta receba seja negativo, repete em 5 anos, positivo para 16 ou 18, encaminha para a colposcopia, positivo para outros tipos que não 16, 18, já com o resultado da citologia reflexa para definição de encaminhamento ou não para a colposcopia. Isso realmente demanda um tempo. Isso, na verdade, num primeiro momento nos parece complexo, mas eu vou deixar para vocês o link onde nós vamos ter acesso ao documento, ao PDF da atualização das diretrizes, logo aqui abaixo do vídeo. E eu queria discutir, agora levando para uma parte mais prática, né? Isso tudo é muito importante para o manejo do profissional de saúde. Mas o que muda para a usuária? O que muda para a mulher? Porque até então ela ia ao posto de saúde, tinha a coleta do exame de esfregaço do colo do útero para a realização do preventivo, do famoso teste de Papa Nicolau. O que muda do ponto de vista de abordagem, de coleta do material, quando se prevê o rastreamento baseado em teste molecular, Fábio? Bom, é uma mudança de paradigma extremamente importante, né? Hoje a mulher que faz o, entre aspas, preventivo, ela imagina que é um exame que serve para saber se ela está bem de saúde. Poucas fazem a ligação direta entre o Papa Nicolau e a prevenção do câncer de colo. Então, quando elas buscam a unidade de saúde ou o profissional de saúde por uma queixa ginecológica, elas precisam ser examinadas, precisam ser acolhidas, precisam ter uma anamnese bem feita, e se for o caso, a utilização de testes complementares para diagnóstico de infecções ou exame de imagem. Não é a citologia o melhor teste para isso. Então, agora a gente vai poder reservar o teste de rastreamento apenas para rastreamento do câncer de colo. Então, é uma oportunidade de quebrar essa cultura errônea e antiga e fortalecida por profissionais de saúde que realizam a citologia como diagnóstico de corrimento, diagnóstico de dor pélvica, quando ela tem sintomas. Repito, o rastreamento é para identificar mulheres assintomáticas em risco de terem uma lesão precursora ou câncer, e elas vão ser buscadas no rastreamento organizado para que todas sejam contempladas no espaço de 5 anos. São 2 pontos importantes, Ju. É a questão que, em termos de coleta, a coleta não muda. A técnica de coleta para a mulher é basicamente igual, né? Com a
por pólice material. Agora, os testes de detecção de HPV, os testes de PCR que nós estamos incorporando, eles permitem também que a própria mulher faça essa coleta. Isso não vai ser generalizado para toda a população inicialmente, mas sim para aquelas mulheres que têm situação de vulnerabilidade, seja ela por conta de falta de acesso, né, às unidades de saúde, ou então a áreas geográficas remotas, que você não chega pela estrada, você só chega de barco, chega de avião, enfim, várias situações, mulheres, enfim, que estão privadas de liberdade, quer dizer, uma série que a gente chama de situações especiais, nas recomendações das diretrizes, em que a autocoleta pode ser realmente um fator determinante para aumento de cobertura nessas populações mais vulneráveis. E eu acho que a outra questão muito importante, nós já falamos algumas vezes aqui, mas não explicitamos, qual é a diferença, o que é rastreamento organizado? Por que a gente está falando de rastreamento organizado? Foi mais uma das condições vinculadas à incorporação dos testes de HPV, é que o modelo de rastreamento passa a ser organizado. E nós temos hoje no Brasil pelo oportunismo. A mulher vai à unidade de saúde, requisito de fazer o exame, então ela vai à unidade de saúde para licença, ela é diabética, por um outro motivo, e o profissional de saúde oferece o teste a essa mulher. No rastreamento organizado, todas as mulheres da população-alvo, enfim, indicada, elas têm que ser buscadas ativamente, elas são convocadas para comparecerem às unidades de saúde para fazer o rastreamento. E, sim, foram convocadas, não atenderam a convocação, elas têm que ser reconvocadas. Uma vez no resultado, tem que haver uma garantia que esse resultado vai chegar a paciente. A linha de cuidado vai continuar. Se tem área HPV 16, 18 positiva, ela vai fazer colposcopia. Se é HPV diferente, 16, 18, ela vai processar citologia. E aí, dependendo do resultado, também pode ser encaminhada a colposcopia. Toda essa linha de cuidado, assim, desde o terceiro teste de rastreamento até o resultado chegar à terra e a continuidade com confirmação diagnóstica e eventual tratamento tem que ser garantido um programa que a gente chama de rastreamento organizado. Tirando outras questões de controle de qualidade, definições de responsabilidades, enfim. Nós contemplamos, são 58 recomendações nas diretrizes e no último bloco de recomendações, nós fizemos assim, população de risco padrão, mulheres em situações especiais e depois critérios mínimos para poder se considerar um rastreamento como organizado. Então, são também recomendações que foram contempladas nessa atualização das diretrizes. É fundamental que a gente entenda que para prevenção de câncer de colo uterino, você vai sempre unir ações e unir forças. Então, a vacinação é fundamental, o rastreamento das lesões precursoras é fundamental. E lembrando que mulheres vacinadas não têm um modelo de rastreio diferenciado. Então, mesmo que você tenha recebido a vacina contra HPV, você deve ser rastreada da mesma forma que as mulheres que não a receberam. Fábio e Flávia, nós já encaminhamos agora para o encerramento desse episódio, um episódio extremamente importante e especial. Eu gostaria, Flávia, que você deixasse uma fala para a gente, atualizando em que momento nós estamos agora da edição e da divulgação das novas diretrizes e deixando também vocês dois aí uma perspectiva futura de como deve caminhar a questão da prevenção para a gente realmente chegar perto da erradicação do câncer de colo uterino no Brasil. Pois bem, Júlio, nós apresentamos na Conitec um texto preliminar com a atualização das diretrizes em novembro do ano passado. Esse texto foi aprovado, esse texto preliminar foi aprovado, foi então disponibilizado em consulta pública. A consulta pública aconteceu entre o dia 19 de novembro e 9 de dezembro do ano passado. Nós já temos o resultado dessa consulta pública, nós consolidamos todas as contribuições, foram 142 contribuições que nós tivemos que desagregar, porque uma contribuição podia estar se referindo a vários temas diferentes, então nós desagregamos essas contribuições por temas, acabaram 237 contribuições, e nós vamos então apresentar em 19 de fevereiro esse resultado da consulta pública, mais uma vez no plenário da Conitec. Aí vamos ver se o texto vai ser aprovado, se novamente vão solicitar algum tipo de modificação, nós faremos, uma vez o texto final estando pronto,
ele vai para o secretário da Sectix, o secretário da SAED, para então assinatura e publicação em portaria. Então esses são os próximos passos e vão acontecer agora entre fevereiro, março, provavelmente. Eu só iria complementar que as recomendações são apenas uma parte do processo, né? Existe um grupo de trabalho para a erradicação do câncer de colo que está trabalhando com as recomendações para a implementação, orientação para as prefeituras, para os estados, realização, como contratar, como regular, né? Não pagar exames fora da faixa etária, coisas desse tipo. Toda uma ação regulatória para que as recomendações sejam seguidas. Porque seguindo essas recomendações, num contexto de rastreamento organizado, o exame é custo efetivo. E é isso que a gente quer. Que chegue nas mulheres e que também não estoure o orçamento do governo brasileiro. Os próximos passos, além da implementação, é que agora nós vamos começar a trabalhar, e o Júlio já está convidado, na parte 2 das diretrizes, em que a gente vai trabalhar as recomendações para os colposcopistas a partir do momento que recebem as mulheres identificadas no rastreamento, né? E lembrar que essa é uma grande oportunidade de virada, de mudança de cenário para o câncer de colo no Brasil. Lembrar que desde da década de 80, o Brasil tem ações de rastreamento, mas sempre nesse modelo oportunístico, e a gente vem patinando em taxas de incidente de mortalidade muito variáveis ao longo do Brasil. Nós temos a região norte, nordeste, centro-oeste com taxas quase africanas, e temos região sul e sudeste com taxas europeias, e a gente tem recursos, é uma questão de organizar o rastreamento para que a gente possa chegar a incidência muito baixa e até erradicar o câncer de colo em nosso país. Realmente ainda temos um caminho longo, mas esse caminho nos parece agora mais bem iluminado no sentido da gente conseguir erradicar ou pelo menos afastar essa mazela das mulheres brasileiras. Gostaria de finalizar agradecendo imensamente a participação do professor Fábio, da professora Flávia, agradecer também em nome do INCA, da Fiocruz do Rio de Janeiro, e dizer para vocês que nós continuamos aqui na campanha de Março Lilás, e vocês podem acompanhar e acessar todos os conteúdos pelas plataformas digitais do Hospital de Amor. Espero vocês no próximo episódio. Hospital de Amor apresentou Previcast, a prevenção salvando vidas.